No Ergonomia é Tudo, Tudo é Ergonomia de hoje. O vídeo vai ser sobre a entrevista que aconteceu há 2 semanas lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Congresso Brasileiro de Ergonomia da ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia. Eu entrevistei o Dr. Paulo Oliveira, queria agradecer mais uma vez aqui a generosidade de ceder essa entrevista para o blog da Ergo Trade School. Ele respondeu várias perguntas sobre a ergonomia atual, a opinião dele, sobre certificação, associação ABERGO, sobre o uso de ferramentas ergonômicas, sobre a prática da consultoria, a prática do ergonomista dentro das empresas. Foi bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar da entrevista. E fique ligado nos próximos dias, eu vou soltar vários conteúdos sobre tudo o que aconteceu lá no Congresso, diferentes mídias, posts, vídeos como esse daqui, tem entrevista com o Dr. Hudson Couto. E além disso vai acontecer uma aula da Ergo Trade School para os assinantes, para os alunos da Ergo Trade School, com os highlights e a minha impressão sobre tudo o que aconteceu no evento. Legal? Então é isso daí, espero que vocês gostem, até a próxima. O objetivo aqui é, de forma didática, divulgar mais a ABERGO e o papel da ABERGO, e para que quem está assistindo esse vídeo possa se inteirar mais, se aproximar mais, né, professor? Se pudesse fazer uma breve apresentação da sua formação, para as pessoas conhecerem e da ABERGO. A minha formação original é medicina, fui cirurgião, depois eu fui saúde pública, e nessa caminhada na saúde pública fui me dirigindo para a prevenção, e na prevenção, para entender um pouco mais a relação saúde-trabalho, eu acabei fazendo mestrado em educação e depois doutorado em engenharia. É a caminhada do pessoal que trabalha com saúde e trabalho, que não encontra a resposta numa disciplina isolada, então todo mundo nessa área circula. O advogado vai fazer saúde do trabalhador, o enfermeiro vai fazer direito, isso é muito frequente nessa área. No caso da ergonomia, ela é multiprofissional, e aí nessa caminhada, a partir de fazem 16 anos que eu sou sócio da ABERGO, e nessa caminhada fui me aproximando, fui ajudando, as pessoas vão se inserindo na sociedade e vão aparecendo, quer dizer, tem que ter vida associativa para que os colegas, os parceiros reconheçam, e tu vai sendo convidado. Minha primeira atividade na associação foi participar da comissão eleitoral. Opa, estão confiando em mim, né? Então aí tu passa a ajudar na secretaria, vai ajudando no grupo técnico, até que acabou. Eu fui convidado a compor uma chapa e fomos eleitos, então, há 1 ano, já estamos no 2º ano de gestão, metade do 2º ano, a gestão a cada 3 anos tem eleições. A ABERGO, ela é fundada há muito tempo, ela foi fundada ela vem desde os anos 60 com a pós-graduação que entrou no Brasil via as engenharias, e a primeira pós-graduação foi em Santa Catarina. Depois, nos anos 80, já tinha um consolidado e foi fundada a associação. Ela representa os ergonomistas, professores, consultores, profissionais de ergonomia em geral. Ela não é especificamente de uma fração só da ergonomia, ela pretende ser a representante de todos os ergonomistas. Tem congressos de 2 em 2 anos, e os sócios, qualquer cidadão pode ser sócio. Isso é muito importante. Eu quero ser sócio da ABERGO. É só entrar no site, tem sócio estudante, tem várias categorias que a pessoa vai se associar. Pode ser sócio por empresa, por grupos, né? Então, por exemplo, você que é técnico de segurança do trabalho, tem uma atividade dentro da empresa, quer se aproximar da ergonomia, tem interesse, está aí uma oportunidade, né, professor, de fazer parte, de incorporar, e isso é extremamente importante para crescer a própria instituição, né? Sim, pode se associar, pode se associar. Depois, na associação, eu posso, se for o caso, exercer ergonomia, que a ergonomia for a tua atividade profissional. Tu pode procurar uma certificação, mas é um outro passo. Claro. E a certificação também tem vários níveis. Tem a certificação da pessoa que só é certificada. Como que funcionam os níveis, isso é legal falar, os níveis de certificação? Nós temos 4 níveis, 3, 2, 1 e sênior. A pessoa que entra, só associou há 1 ano, fez a prova e não tem uma história, não tem comprovação de que tem um exercício profissional, ela é o nível 3. Dali para frente, ela pode requerer, conseguiu ter uma experiência maior, já tem um portfólio de análises ergonômicas, então ela pode, não tem uma data certa, é fluxo contínuo. Eu vou, olha, solicito reavaliação do meu dossiê, só mando o dossiê. E aí vai crescendo. O último é o sênior,
já exige um tempo mínimo de atividades na área, exige que a pessoa trabalhe em equipe multiprofissional, que ela coordene uma equipe multiprofissional e, fundamentalmente, seja formador de ergonomista. Então, Ministre aulas. sim, exatamente, forme ergonomista. Ergonomistas em curso de especialização, em mestrado, em cursos técnicos, não há problema nenhum. Nós temos ergonomistas na direção da Bergo que são professores de escolas técnicas, não é um... Né? E essa construção ela vai se dar ao longo da caminhada, ao longo da tua experiência. Né? Então é muito frequente, a pessoa inclusive pode fazer a prova e já ficar em nível 2, nível 1, porque a pessoa que fez a prova já tem um dossiê, já tem uma vida profissional. E para prestar a prova, ela precisa ter uma especialização em ergonomia. E são 3 coisas. Uma é formado num curso de especialização em ergonomia. A segunda e a terceira são muito parecidas. Fez um mestrado ou doutorado numa área conexa, cuja tema central, cuja análise do teu dissertação ou da tua tese seja ergonomia. Então a gente reconhece, a pessoa fez um doutorado em design, fez um doutorado em engenharia de produção, mas a tese, o orientador, era uma questão de ergonomia, analisou profundamente aquilo, demonstra que tem uma experiência prévia em atividade de ergonomia e faz a prova. E uma pergunta que me fazem muito assim, né? Qual instituição a Bergo recomenda, eu sei que tem no site lá a recomendação, que eu possa fazer a especialização em ergonomia para prestar a prova e me certificar? Hoje nós temos cursos certificados no Rio de Janeiro, são 2 cursos, na PUC e na FRJ. Temos 3 cursos em São Paulo, 2 no Senac, um na capital, outro no interior, e o da Poli, da USP. Temos um curso em Londrina, no Paraná, e tem mais 2 cursos em processo de certificação. Né? E qual é a dificuldade que o pessoal pergunta, o meu curso não é certificado, né? O problema está lá tudo no site, o que eu estou falando aqui está no site. Claro. A gente acha que para formar um ergonomista tem que ter prática. Eu não consigo formar um cirurgião sem o cara pegar o bisturi, eu não consigo formar um pediatra se o pediatra não examinar uma criança. Não consigo formar um obstetra sem fazer um parto. Então, e os cursos que aparecem pedindo credenciamento são cursos meramente teóricos. E isso a gente não credencia. Então, na verdade, o grande divisor de águas é a questão de que apresentar um dossiê, o curso apresenta um portfólio dos seus professores, da qualificação do gestor do curso, acesso à bibliografia, né? E prática. Tem que ter, no mínimo, 80 horas de atividade prática. A pessoa tem que aprender a fazer análise ergonômica. E aprender a fazer análise ergonômica não é só lendo livro e nem assistindo aula, é fazendo. Então tem que ter no curso tem que ter uma atividade de ensino da prática, que a pessoa vá a campo, volte, discute com o seu professor, retorne, né? Como as pessoas fazem com a prática, né? Sempre indo e voltando, né? Excelente. Bom, como o professor disse, todas as questões que estão sendo faladas aqui está no site da Bergo, né? Isso. Então procurem aí para se informar com mais detalhes. Indo para o ponto mais prático, assim, nós estamos vendo aqui nas excelentes palestras, o conteúdo que está sendo passado aqui no Congresso, a discussão entre a ergonomia Human Factors e Ergonomics, que é aquela ergonomia mais de resultados de laboratório, ou aquela ergonomia mais de aproximação com o trabalhador, de organização do trabalho. Como que, da tua opinião, o professor vê a aplicação da ergonomia hoje em dia na prática, nas análises ergonômicas, nas consultorias, ou naquele profissional que é contratado CLT dentro da empresa, né? Entre esse equilíbrio de uma linha da ergonomia com a outra? Eu acho assim, a grande diferença hoje é no sentido da aplicabilidade. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma perícia judicial. A pessoa fica um dia na empresa. Não dá para chamar isso de análise ergonômica. A análise ergonômica faz 5 meses, 2 meses, 3 meses, conforme a complexidade do fato. Mas é mais um espaço importante ocupacional. As pessoas exercem atividade de perito em ergonomia. Então, tu não pode botar tudo no mesmo saco. Tem que ter clareza o que é uma perícia de intervenção, que eu quero um diagnóstico para fazer um nexo causal de doença, e o que é uma proposta de analisar a atividade para resolver um problema da empresa. O perito judicial não está ali para resolver o problema da empresa, está ali para resolver o problema do juiz. Poder dar uma sentença consubstanciada, uma sentença o mais próximo da realidade possível. E o contrário é verdadeiro, não sei se o professor concorda. Dar nexo técnico, nexo causal, numa análise ergonômica, no meu entendimento, também não é a função. Não é a função, concordo plenamente. Eu acho que mesmo sendo médico. Né? Isso, assim, assim
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O espaço tem para todo mundo. Eu acho que, por exemplo, a minha, olha, eu sou médico, analisar a atividade, por exemplo, a análise biomecânica de um posto, eu acho que os fisioterapeutas dos profissionais da área são os que têm o maior conhecimento do movimento, cinesiologia, da antropometria. Então, nada mais justo que um médico examine o paciente depois de uma análise feita por um fisioterapeuta que vai analisar o espaço, vai analisar os gestos, e o médico examinando o paciente de posse das informações dadas para a análise daquele posto, possa fazer, então aí faz um nexo com mais segurança, com mais robustez, né? Então não é, o pessoal fala muito E com a segue competição. a multidisciplinaridade As da pessoas ergonomia. tem uma falsa discussão lamentável que existe, grupos de médicos que querem proibir o fisioterapeuta fazer perícia, grupos de fisioterapeuta, eu já vi grupos que querem ser exclusivos, não, só nós entendemos esse movimento, tudo isso é bobagem. Uma coisa, não pode, tem espaço para todos, cada um na sua especialidade, cada um no seu métier, no seu conhecimento. O engenheiro, como eu vou fazer projeto sem um engenheiro? Então, eu sou médico, eu trabalho em ergonomia, eu faço análise ergonômica. Na hora de fazer o meu caderno de encargos, eu tenho na minha equipe engenheiros que vão trabalhar, que vão propor as soluções de engenharia para aquele problema. Imagine um médico que vai projetar um posto, né? Eu posso recomendar as questões que não pode ter, quais são as conformidades, desconformidades. Agora, a projetação é design, né? Então tem espaço para todos. E o que eu quero dizer também assim da ergonomia, da Berco, falando em si, né? As pessoas perguntam assim, o que a associação pode fazer por mim? Eu colocaria que nem o John Kennedy, essa pergunta é errada. O que eu posso fazer pela associação? Vou dar um exemplo. Mês passado teve a CNJ, a Conselho Nacional de Justiça, discutindo honorários periciais. As associações que têm recurso foram. Tu estava lá, tinha médico, engenheiro, tinha contabilista, o pessoal. A Bergo não foi. Por quê? Tu tem uma meia dúzia de sócios. Tu tem um recurso restrito que o nosso orçamento é maior do que está sempre correndo atrás do dinheiro. Tu não tem recurso para manter um corpo técnico que está em Brasília, que fique 3, 4 dias no hotel, que pague passagem de volta. Então, quando eu penso assim, a Bergo não fez nada, a Bergo estava ausente, a Bergo não estava na discussão dos honorários. E eu pergunto, mas o senhor é sócio? O senhor contribuiu com a anuidade para permitir que tivesse recurso para fazer aquela intervenção? A gente é convidado a participar de atividades do TST, em várias Procuradoria do Trabalho, Procuradoria Geral. Quando eles convidam e pagam passagem, a gente vai. Quando convidam e não pagam, então, parte dessa ausência, não adianta reclamar. Nós temos 170 sócios pagantes, queria que o professor entrasse 178 sócios em dia. 800 pessoas que já foram sócios e deixaram de ser, ao longo do tempo, deixaram que sócio é isso, sócio é vida associativa. Vai em congresso, vai em seminário, vai nas oficinas, jornadas e paga anuidade. Se eu não faço isso, eu fui sócio. Certifiquei. Explica então, por favor, professor, como que funciona a validade da certificação, como que funciona a associação, o cronograma, né? Sim. E o que acontece se eu sou certificado? O professor falou um número importante aí que precisa ser trabalhado, aumentado, né? Como que funciona se eu paro de pagar a anuidade? Sim. Ou como que funciona a certificação nesse sentido? A certificação é uma atividade associativa. A Bergo não é um órgão do governo. O certificado da Bergo não tem uma imposição legal, só pode fazer isso quem for certificado. Não. É o mercado que reconhece que pessoas certificadas, parece que no mercado tem dado melhores respostas do que pessoas não certificadas. Então é o mercado que estava colocando a certificação como algo importante. As empresas começam a pedir profissional certificado porque sentem uma diferença. Até porque é um pré-requisito, como o professor explicou de forma muito clara, para você ser um ergonomista certificado sênior, você precisa apresentar um dossiê, uma comprovação prática da sua atividade. Mas voltando à pergunta original, né? A pessoa, no mínimo uma vez por ano, se faz o Exame Nacional do Ergonomista. Em média, anos pares é no congresso, nos anos ímpares é em jornadas, seminários, que tem quase sempre no segundo semestre. A pessoa faz a prova só na certificação. Nas recertificações, ela vai apresentar seu dossiê e vai mostrar que continua sócio e continua atuando em ergonomia. Essa certificação, no início, quando a pessoa tem só um ano de associado, que a pessoa fez a prova, ela vale por 2 anos. Dali para frente, tem uma escala
que até que a partir da certificação de nível 3 e nível 2 e 1 e sênior, vale por 5 anos. Então a pessoa, a cada 5 anos, ela demonstra que continua. Não é que eu tenho que mostrar que eu sou melhorei ou piorei. É assim, olha, eu era ergonomista e continuo ergonomista, portanto, continua certificado. Essa recertificação não tem que fazer prova, é só apresentar um dossiê que comprove e continua no exercício. Não tem por que o seu ergonomista certificado se eu não faço ergonomia. Então a gente quer manter um quadro de ergonomista, aquelas pessoas que comprovam que continuam trabalhando para fazer a certificação, então recertifica a cada 5 anos. Excelente. Teve uma das apresentações que foi feita ontem aqui no Congresso e que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e foi até eu que coloquei uma pergunta. Eu gostaria que o professor, se puder, reforçar essa questão do uso de determinada metodologia ou ferramenta. Então, a gente escuta falar, não, porque o método Ocra em específico, que foi colocado na pergunta de ontem, na apresentação de ontem, para a NR36 é obrigatório o uso desse método. E eu gostei bastante do seu posicionamento, extremamente objetivo e assertivo. Eu gostaria se você pudesse falar sobre isso. Eu trabalho em consultoria, então eu visito empresas e sou questionado: que método que você utiliza, que escola da ergonomia que você utiliza, como é que funciona? Existe isso de Ministério do Trabalho, Ministério Público, um auditor, um promotor, ele determinar a escolha, não, o método Ocra para NR36, esse método para essa situação? Como que funciona isso? Vamos por parte, a pergunta é complexa. Primeiro, é uma falácia, não existe nenhuma norma brasileira, seja legislativa, seja decreto, seja portaria, seja NR17, NR36, NR12, que são as que tratam mais de ergonomia, mas outras normas, 35, a 10, tratam também de ergonomia. Nenhuma norma brasileira diz que este ou aquela ferramenta é obrigatória. Pelo amor de Deus, isso é falácia ou é invenção de pessoas mal intencionadas. Não existe essa hipótese de que há uma obrigação. Isso é uma coisa. Outra coisa é, nós sabemos, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, psicólogo, sabe que exame complementar complementa. Então, para mim fazer uma análise ergonômica, eu tenho que fazer a análise ergonômica da atividade. Analisando a análise da atividade, eu faço uma pré-hipótese e acho, olha, parece que aquele tendão, parece que nesse povo aqui, o tal segmento corporal. Então eu posso usar uma ferramenta que me comprove ou não comprove uma pré-hipótese que eu fiz na minha análise. Então a ferramenta é útil. A ferramenta é útil porque ela vai colocar o pingo no i, ela vai delimitar. A ferramenta é útil no judiciário, porque um juiz, ao dar uma sentença, tendo uma ferramenta, ele se sente mais seguro, porque é uma área que ele não conhece. Então, ele dá segurança para uma sentença. A gente sabe da importância da ferramenta, mas nunca como imposição legal. Eu já vi documento escrito por um juiz de Santa Catarina que mandou: determina a realização de perícia usando tal ferramenta. Isso é uma barbaridade. Em país civilizado, isso dá problema. Daria processo. Como um cirurgião, sim, chegar a receber uma sentença no juiz de um paciente, determina a realização da cirurgia tal, usando tal técnica. Isso é um absurdo. Um absurdo que uma autoridade imponha a um técnico o uso dessa ou daquela metodologia. Ponto 2. Norma ISO, nós sabemos, você sabe, que norma ISO em lugar nenhum é regulamento, é imposição legal. Norma ISO não é documento editado pelo governo, baseado em leis, impondo obrigação. Norma ISO são normas privadas, feitas por associações privadas e governamentais, é uma parceria público-privada, que tenta dar um acordo para que no mundo inteiro se fale a mesma linguagem em diversas áreas. Tem norma ISO para tudo. Eu quero pegar uma tomada e eu vendi um produto para a Rússia, eu quero saber que essa tomada entra na Rússia, entra no Brasil. Uma lâmpada que eu comprei aqui, ela vai entrar num soquete em qualquer país do mundo. Para isso serve a norma ISO. São normas comerciais, normas de relacionamento. Então, existe norma ISO de ergonomia, são 100 e poucas. Algumas delas tratam, por exemplo, de ferramentas. Então, é muito útil o uso da norma ISO para consolidar um consenso da sociedade de que essa norma é melhor que aquela, é mais indicada. Agora, existe muito mais ferramenta do que norma ISO. E ferramentas maravilhosas que não tem norma ISO. E daí, qual é o problema? Ou muitas vezes simples, como o Murigar, que o professor falou. As normas ISO são importantes. Elas consolidam um acordo entre empresas e governos na Inglaterra que se associam
a IEA faz parte do Bureau da normas ISO. Então, se formam normas e que se recomendam. No Brasil, pela NR9, diz que na ausência de norma nacional se pode usar normas internacionais. Então, se usa a CGH, outras normas. Tem várias normas francesas, alemãs. Norma ISO não é norma. A norma ISO no sentido impositiva. Não é uma norma regulamentar do governo. Ela é uma proposição. E dentro das ferramentas que, para análise de movimentos de membro superior, tem uma norma que recomenda, olha, essa aqui, desse portfólio aqui, essas 3 aqui são melhores. E pronto. Não diz assim, esta tem que ser usada obrigatoriamente ou aquela obrigatoriamente. Terceira coisa que eu quero falar. Eu já vi também escrito em documentos de autoridades administrativas fiscalizando, dizendo, eu determino realização de análise ergonômica usando tal ferramenta formado por tal escola. Outro absurdo. Outro absurdo. Não pode uma autoridade pública impor ao Estado, ao cidadão, ao administrado, o uso dessa ou daquela metodologia, que não está regulamentado em lei, e o uso dessa ou daquela formação. Gente, pelo amor de Deus, eu posso comprar um livro, eu compro a norma ISO, eu posso assistir um curso aonde eu quiser, posso assistir um curso em outro país. Eu estou qualificado para Murigarg, para ISO, ou sei lá o que for, eu vou fazer aquela aplicação. E se eu fiz errado, a empresa que me contratou vai me fazer uma ação regressiva. Esse é o mercado. Não é uma autoridade fiscal que vai dizer assim, não, se não for formar na escola A, não pode. É só por quê? Porque faz beicinho. O que eu tenho com essa escola que só ela pode fazer? E as outras? Eu começo a ter dúvida. Quando eu vejo uma autoridade impondo uma norma com formação em uma escola, eu fico com muitas sérias dúvidas. Sérias dúvidas. Qual os interesses, como dizia o Brizola, qual os interesses por trás dessa determinação? Porque na lei não diz isso, a norma não diz isso. E o fiscal é obrigado a seguir o que está no manual de aplicação. A empresa não é obrigada, o fiscal é obrigado. Manual de aplicação da NR17, um documento assinado por um secretário da Inspeção do Trabalho, que dá o manual. E no manual de aplicação da NR17 diz, um fiscal não pode pedir, não deve pedir fiscalização da empresa inteira, e se botar dinheiro fora. Se a empresa quer rasgar dinheiro, faça uma análise ergonômica da fábrica toda. Perfeito, eu quero rasgar, não sei, está sobrando dinheiro, o Brasil está muito bem, a economia está ótima, eu quero botar dinheiro fora. O que eu faço? Análise ergonômica da fábrica toda. É botar dinheiro fora, não serve para nada. Nada, nada, nada. Eu fiz uma inspeção prévia, eu fiz uma avaliação geral e disse, olha, tem esse posto aqui, merece uma intervenção ergonômica. Análise profunda, leva meses, propor soluções para melhorar a vida dos outros. Né? Então, no manual de aplicação diz isso, no manual de aplicação diz que o auditor fiscal tem que escolher os postos com maior risco e determinar a análise ergonômica dessas atividades com maior risco. E recomendo, inclusive, à empresa que, quando receber uma notificação absurda de fazer a análise ergonômica da fábrica toda, entre com recurso. Faz xerox, o termo do xerox, do manual de aplicação e diz, olha, a autoridade superior tem 3 instâncias administrativas do Ministério do Trabalho. Olha, eu recebi uma notificação aqui do auditor fiscal, ele é uma autoridade, mas o manual que ele é obrigado a seguir e não está seguindo diz o contrário. Tá? Eu acho que é mala informação. Eu acho que a questão dos concursos, não entrar no concurso auditor fiscal com formação na área de saúde e segurança, eu acho que não é maldade. É simplesmente desconhecimento. A pessoa num bom interesse, a pessoa com boa índole, que quer fazer o bem, mas não tem formação. O Estado contrata pessoas sem conhecimento técnico e impõe a elas uma atividade e ela imbuída na responsabilidade, porque são responsáveis. E se ele não fizer a melhoria das condições de trabalho e propor, pode ser processado, inclusive. Temos casos já disso, acontecido isso, né? Então ele sente uma bola de bico, fio da meada. Ele tem que fazer, não tem conhecimento, e daí ele pede um documento sem querer, um absurdo desse. E muitas vezes o consultor também, da sua parte, faz com que induza o cliente a pensar dessa forma. E eu concordo plenamente. Muitas vezes não precisa fazer, às vezes paga-se um valor até abaixo de mercado para fazer uma análise global da fábrica toda, portaria, cozinha, sendo que poderia investir num tempo, num cronograma, numa técnica muito mais aprofundada do que daquilo que interessa, né? Que é o conceito do Pareto lá, 20% que causa 80% dos problemas. Foi muito bem colocada essa questão aí pelo professor. Bom, então para finalizar, como que o professor vê assim, o futuro da ergonomia no Brasil, os cronogramas de eventos da Bergo, como é que está? Para o Brasil, África e Ásia, pelo menos que a gente viu no Congresso de Melbourne em agosto desse ano, que ficou claro, né?
Na América Latina, na África e na Ásia, a ergonomia tem franco crescimento, né? Nos Estados Unidos e na Europa, um declínio. Hoje mesmo, na palestra, viu, né, o francês falando que a empresa dele diminuiu 20% o número de pessoas. E a média, o colega da Holanda disse que na Holanda diminuiu 20%, a média da queda do mercado de trabalho. Por quê? Porque as empresas foram embora da Europa e dos Estados Unidos para a Ásia, para a África e para a América Latina. Então, do ponto de vista do ocupacional, nós estamos crescendo, em franco crescimento. Há um crescimento muito grande da demanda por ergonomia nos países do terceiro mundo, nos países em processo de desenvolvimento industrial, né? Então, o próprio mercado está mostrando, as pessoas estão se formando, estão se colocando, as pessoas estão conseguindo exercer a atividade e há um crescimento. Claro que tem pessoas que se formam e depois vão trocar ao longo da vida, é natural a migração de profissão, mas em princípio a ergonomia é um processo em crescimento. A Associação Brasileira de Ergonomia faz um congresso de 2 em 2 anos. Agora, nos próximos 60 dias, as cidades se oferecem, a gente faz uma reunião de diretoria e escolhe. Em princípio, em maio de 2018, é o nosso próximo congresso. Nos anos ímpares, a gente faz seminários, faz jornadas. A gente participa, incentiva jornadas em outras universidades e em outras associações que fazem atividade. A gente entra como apoio, bota o selinho da Bergo. A gente é parceiro de vários eventos de outras associações. Então, nesses eventos, o sócio da Bergo sempre vai pagar menos, porque são parcerias, assim como os pessoal dessas associações pagam menos no nosso congresso. E a atividade, fundamentalmente, a associação vive da participação do sócio. Se o sócio não participar, a associação está morta. E o grande espaço de participação é via grupos técnicos. Temos diversos grupos técnicos, uns que trabalham mais, outros são menos eficientes, que ao longo dos anos, entre um congresso e outro, fazem eventos próprios, fazem atividades, fazem artigos, fazem projetos de pesquisa em conjunto, multicêntricos, entendeu? Então, os grupos técnicos, se você, por exemplo, tem uma experiência numa área determinada área, quer se encontrar com pessoas que pensam igual a você, através da Bergo, se associa, participa do grupo técnico, lá tem lá da biomecânica, tem lá da engenharia florestal, tem ergonomia florestal, tem ergonomia na área de ensino e formação, tem o pessoal do design que é super ativo, tem inclusive eventos próprios, né? Então você pode, via associação, como espaço até de crescimento profissional, criar suas redes, porque hoje em dia ninguém mais trabalha sozinho. Ninguém consegue dar resposta à complexidade do mundo do trabalho. Então a associação, ela propicia a formação dessas redes. E você em rede, você consegue dar melhores respostas ao seu cliente. Vai procurar o apoio dos colegas que vão estar lhe apoiando. Excelente. Bom, queria agradecer pela entrevista o Dr. Paulo Antônio, presidente da Bergo, extremamente esclarecedor, objetivo. Queria dar os parabéns pelo congresso, está excelente. Eu estive na jornada no ano passado em São Paulo, e o nível das palestras, os convidados internacionais, né? Sim. Muito bem organizado. Os convidados nacionais, hein? Nós tivemos 4 internacionais e 4 conferencistas nacionais, né? E todos de um nível excelente. Não tem aquela história mais assim, o Brasil vai copiar. O Brasil hoje é benchmark, o Brasil hoje leva a ergonomia para os países da América Latina, ele troca de igual para igual. Nós temos colegas fazendo parcerias científicas com a ergonomia europeia, americana. Eles vêm aqui, vários ergonomistas europeus e americanos vêm fazer os seus estágios de ano sabático aqui nas nossas universidades, entendeu? Então hoje o Brasil tem condições de fazer trocas. Nós temos os casos que apresentaram da Embraer, da Johnson Johnson. Exatamente. São ergonomias de primeiro mundo, de alta complexidade. Os produtos que nós temos benchmark no mundial são porque tem bons ergonomistas trabalhando nos projetos. Excelentes projetistas, obviamente, mas o ergonomista ali como um apoio, né? Então o Brasil hoje tem condições de fazer essas trocas e os nossos congressos têm se mostrado um espaço de evidenciar essa nossa qualidade, né? No sentido dos palestrantes. E dessa vez só teve 3 conferencistas internacionais e uma outra colega da Colômbia que fez um seminário, uma sessão especial. O resto tudo, gente, é brasileiro da nata, falando e discutindo e propondo avanço na economia. Inclusive aqui de BH também, né? Sim, professores sim. extremamente renomados. Belo Horizonte sempre foi um centro de formador de ergonomia, né? Então nada mais justo que tivesse um espaço, né? O detalhe, dos 27 estados brasileiros, esse congresso teve participação de 24. Isso é importante, só. você estava falando. Quantos posters, quantos... foram 200 e poucos posters, foram 140
temas livres, foram 13 sessões coordenadas, foi muita gente. Total de autores foram 1.200 autores, somando assim, claro, tem artigo com 2 autores, 3 autores, né? Então é muita gente envolvida, muita gente, espaço para muita gente aparecer e mostrar seu trabalho. E quantas pessoas passaram pelo inscritos? 600 pessoas participantes, incluindo aí os monitores, incluindo os convidados, incluindo o staff, incluindo todas as pessoas que trabalharam na retaguarda, né, do evento, congressistas que pagaram a inscrição e que são congressistas, foram 400 pessoas, né? Então, foi um dos maiores congressos da ergonomia feito ultimamente. Foram um pouco mais de 400. 400 fomos quebrados de cabeça, porque ainda ontem tinha gente se inscrevendo. Então, a gente ainda vai fechar esses dados, né? Excelente. Então, muito obrigado e até a próxima.